A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Após a entrada do pecado no mundo, as pessoas foram se distanciando cada vez mais de Deus. No entanto, nosso Pai de amor sempre cuidou em ter um povo que o representasse aqui na terra. Ainda que as pessoas digam que todos os caminhos religiosos levam a Deus, o estudo de hoje te mostrará as características de uma igreja verdadeira. Mas como distinguir entre esses milhares de grupos religiosos a igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar. Então, um bom estudo para você. A Enciclopédia das Religiões diz que existem 9 grandes religiões, que essas 9 grandes religiões estão divididas em 35 mil grupos diferentes. A pergunta é inevitável: como saber quem tem a verdade? É óbvio, porque assim, querido, a verdade, seja ela onde estiver, ela existe. E se alguém está com a verdade, tudo aquilo que é diferente da verdade é errado, ou engano, ou mentira, como você quiser chamar. Mas onde existe a verdade? Porque existem só dentro do cristianismo mais de 5 mil religiões catalogadas. Você vai pesquisar uma a uma, como que é? A gente vai visitar cada uma dessas igrejas? Acho que seria impossível. Mas a gente pode estudar a palavra de Deus, que é o que você está fazendo. Para que você entenda qual é a igreja que tem a verdade da palavra de Deus, você precisa aprender as 8 colunas da verdade. Olha lá, a primeira coluna diz o seguinte, que a igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé. Então veja, existem denominações que elas aceitam só o Antigo Testamento, outras só o Novo Testamento. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé. Segunda coluna. A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Jesus, ou seja, pela graça. Essa é a segunda coluna. Então a salvação não é pelas obras, não é pelo autossacrifício, não é pelo martírio, você não paga pelos seus pecados. Quem vence o pecado é Jesus Cristo. A salvação vem unicamente através de Jesus. Para ser a igreja verdadeira, precisa ter essa característica também. Terceira coluna. A igreja verdadeira, ela ensina a verdade sobre a volta de Jesus. Ela diz que ele virá nas nuvens dos céus e que todo olho verá. Para ser a igreja verdadeira, precisa ensinar sobre a volta de Jesus e precisa dizer, olha, ele vem de maneira pessoal, visível, com poder e grande glória. Todo olho verá, não é isso que a Bíblia diz? Como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Querido, a igreja verdadeira precisa ensinar sobre os sinais da volta de Jesus, sobre a volta de Jesus de maneira correta. Quarta coluna. A igreja verdadeira é objeto da ira de Satanás, porque ela guarda os mandamentos de Deus. A gente precisa perguntar, essa igreja guarda todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado? Se guarda, opa, passou em mais um teste. Se não guarda, então, meu amigo, já pode descartar, porque não observa toda a palavra de Deus. Querido, seguir a verdade é seguir toda a verdade. O que acontece é que essas 5 mil religiões seguem parte ou fragmentos da verdade. Você e eu precisamos de uma igreja que siga toda a verdade, porque isso é muito importante. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quinta coluna. A quinta coluna diz que para a igreja ser verdadeira, ela precisa crer e ter o dom de profecia. Ela precisa crer nesse dom,
E a Igreja Adventista crê também nesse dom, você já estudou isso comigo aqui, a respeito do dom de profecia manifesto em Ellen White. Então precisa ter também esse dom específico dentro da igreja. A sexta coluna diz que a igreja verdadeira ensina sobre o sábado como um ato de adoração e de obediência. A sua igreja ensina sobre o sábado como um ato de adoração e de obediência a Deus? A gente precisa cuidar. Sétima coluna, a igreja verdadeira está interessada em pregar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. A sua igreja ela está preocupada em se expandir para o mundo inteiro, inclusive para o mundo de outras religiões, ou ela fica apenas enclausurada dentro dela mesma? Precisa cuidar com isso. Oitava e última coluna, a igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde. O seu pastor, o seu padre, o seu líder religioso, ele respeita os princípios bíblicos de saúde, de não fumar, não beber bebida alcoólica, não comer carne de porco, não comer peixe com couro, não comer os animais que infestam os mares, como camarão, lagosta, ostras, moluscos, siris e coisas assim. Querido, nós temos uma vida só. Nós precisamos escolher o nosso Deus. Nós precisamos escolher o nosso Senhor. O nosso Senhor nos deixou a palavra de Deus. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz para você o que é certo e o que é errado, o que devemos e o que não devemos fazer. Você entende por que eu sou pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia e não em outra? Querido, eu poderia ser pastor de qualquer igreja, mas eu escolhi ser pastor nessa igreja porque eu entendo que ela segue o que a Bíblia ensina. O meu compromisso é com a Bíblia, não é com nenhuma igreja. O seu compromisso também deve ser assim. Siga o que a Bíblia diz. Eu entendo a Igreja Adventista como a igreja que mais se aproxima de seguir tudo o que a Bíblia diz. É por isso que eu sou pastor nela. Eu queria que você se tornasse um membro dessa igreja. Porque eu pesquisei muito, eu orei muito. E eu entendo que é sonho de Deus que você faça parte dessa igreja. É uma igreja transparente, é uma igreja que respeita o seu dízimo, a sua oferta. É uma igreja que pode ter um mundo de defeitos, mas ela tem uma virtude que me faz ser pastor nela. Ela segue a Bíblia. Ponto. Isso para mim me basta. Como qualquer outra igreja, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que busca todos os dias a perfeição. Eu não quero dizer com isso que as pessoas de outras igrejas vão se perder, de jeito nenhum. Existirão pessoas no céu que são católicas, espíritas, budistas, maometanas, batistas, presbiterianas, menonitas, metodistas. Pessoas sem religião estarão no céu, tudo pela graça de Cristo. Aqui ninguém está falando de salvação. O assunto de hoje é qual é a igreja que está vivendo de acordo com o que a Bíblia diz. Hoje eu digo para você, sem dúvida, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso, amigo, faça a avaliação das colunas da verdade, das colunas da igreja verdadeira. Se de fato a igreja que você frequenta segue o que a Bíblia diz, se o seu pastor segue o que a Bíblia diz, se os seus líderes religiosos seguem o que a Bíblia diz, ou se eles vivem dando desculpas para as perguntas que você tem feito, ou respondem e não convencem você. Sabe por quê? Porque eles estão no erro, talvez sinceros, mas não conseguem se libertar, não conseguem ver o óbvio que você está vendo agora. Na semana que vem, amigo, nós vamos estudar a respeito do batismo. Eu desde já estaria orando para que você tome a decisão de ser batizado como Jesus Cristo foi batizado. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor e nos pede para nos batizarmos. Você verá biblicamente as razões disso. Querido, ore a Deus. Sua vida está mudando. Mudanças radicais estão acontecendo. Clame a Deus, dobre os seus joelhos,
ore, lute com Deus se for necessário. Mas, por favor, siga o que a Bíblia diz. Siga o que está escrito aqui. Você será um grande homem, uma grande mulher. A sua família será tudo o que você sempre sonhou. Mas esse é a hora do passo da coragem, da fé, da certeza de estar perto do Senhor Jesus e de fazer a sua vontade. Semana que vem falaremos sobre batismo. Eu espero você na certeza de que juntos estamos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus.